Olá pessoal, tudo bom? Eu me chamo Evandro Dantas, né? E você está no canal do Evandro Dantas e eu vou estar trazendo hoje um tema, né? Uma pergunta se macumba existe. Por quê? Nós vemos aí as opiniões de pessoas que acreditam e pessoas que não acreditam. Pessoas que dizem que sim, pessoas que dizem que não. Mas antes de tudo, eu gostaria que você se inscrevesse aí no meu canal, né? E deixasse o seu like aí para nos ajudar, tá bom? Então eu vou estar sim contando a minha experiência, mas você pode deixar aí embaixo do vídeo a sua opinião, né? Você que não acredita e você que acredita, e conta aí a sua experiência que você já sofreu, né? Por esses episódios aí. Muito bem, nós vimos a opinião de várias pessoas que, como falei anteriormente, que eu já vi a opinião de pessoa, ouvi dizer que só acredita, que macumba, eu até comentei isso no vídeo anterior, mas eu não entrei em detalhe, entendeu? Que diz que macumba só pega, tem pessoas que dizem que só pega em pessoa fraca, pessoa que não crê em Deus, ou pessoas que acreditam na macumba, que a macumba é do tamanho do pensamento da pessoa ou da imaginação, né? E aí eu pergunto, uns dizem que não existe e outros dizem que existe. E você? Macumba existe ou não, na sua opinião? Na minha opinião, na minha experiência, quero dizer para você que existe o bem e o mal. Existe Deus e existe o diabo. Tem gente que só crê no diabo e tem gente que só crê em Deus e não crê em mais nada. Quando a gente se fala de acreditar, de crer, quando a pessoa diz, eu só acredito, só creio em Deus. Crer, eu quero falar e acreditar no sentido de existir e não de servir ou seguir, ou no sentido de quem você vai servir, mas da existência. Então eu quero dizer para você que Deus existe e o diabo também existe. Agora quer dizer, aí você me pergunta como é que funciona isso? Como é que pode me provar que isso existe ou não existe? Como é que você pode me provar? Como é que funciona? No caso, tem pessoas, eu não acredito que é macumba. Outros dizem, macumba as pessoas fazem, mas não pega. Macumba é nada mais e nada menos, né? São sacrifícios que as pessoas fazem e oferenda, onde presentia as entidades espiritual do mal, né? Em recompensa para uma realização ou por ter já realizado o desejo da pessoa. Como que desejo é esse? Às vezes a pessoa ela odeia alguém, as duas trabalham na mesma empresa e um acredita que as pessoas, a diferença não está em acreditar e não acreditar, em acreditar só em Deus e não acreditar só no diabo. A diferença está em acreditar em quem está lhe protegendo, quem é que lhe protege, quais são quem faz a sua defesa espiritual.
a minha defesa espiritual, quem faz é o Criador de todas as coisas, o que criou os céus e que criou a terra e que me criou. Tem gente que diz, eu não acredito em Deus. Quer dizer uma coisa, que existe um Criador, né, de toda essa existência aqui na Terra, viu? Então o que eu quero dizer, muitas pessoas sabem disso. Ela procura um guia espiritual do mal para que um desejo dela fosse realizado. Chegando lá, ela procurando o guia espiritual, ela diz que foi ali, a ida dela foi pelo desejo, né? Para uma finalidade. E ali ela conta o problema, a situação, o que ela quer que seja feito. Aquele guia espiritual faz uma comunicação com o mundo espiritual, que é uma entidade espiritual do mal, que nós denominamos como demônio, como espírito, como anjos caídos. E ali, aquela entidade incorporando, né, naquele guia, aquela pessoa fala todos os seus desejos, e aquela entidade impõe uma obrigação para aquela pessoa. Ou seja, ele não faz, não realiza aquele desejo do coração daquela pessoa gratuitamente, entendeu? Dá um determinado valor, diz o que a pessoa deve ser, pede à pessoa o que deve ser feito para agradá-lo. Então a pessoa vai lá e atende o pedido daquela entidade para que aquela entidade ela realize o desejo. Então aquela pessoa ela faz um trabalho para alguém na empresa que ela está se sentindo prejudicada por aquela pessoa, por uma inveja, por algum motivo. E aí ela conta isso para aquela entidade que quer que aquela pessoa saia dos caminhos dela naquela empresa. De repente, aquele trabalho é feito, aquela oferenda, né, que a pessoa cumpre. Geralmente, a maioria das vezes, a macumba é colocado comida, farofa, galinha, vela, cachaça, flor, vinho, pano branco, pano preto, pano vermelho, galinha preta, galinha vermelha, galinha amarela, né, para aquela entidade. E valores que é dado também na mão do guia espiritual, além daquele ritual. E ali é feito, quando é feito isso, é colocado uma foto daquela pessoa, ou o nome dela, ou uma peça de roupa, um ponto de contato, para que aquela entidade localize, né, aquela pessoa a vítima. Então, quando isso é feito, aquela entidade vai, localiza aquela pessoa, as entidades, que são várias, e entra na mente e no sentimento daquela pessoa e começa a fazer com que aquela pessoa ela se irrite no trabalho, que aquela pessoa começa a odiar o trabalho, fica aí saturado do trabalho, aquela pessoa começa aquele trabalho, ela começa a sentir que aquilo ali não presta mais para ela, aquele ambiente. E muitas das vezes, quando o trabalho é pesado, a entidade também usa a mente, influencia na mente e no sentimento dos superiores daquele funcionário. E aí o que acontece? O patrão também começa agora a se desagradar, não ter prazer naquele funcionário que ele tinha. Tudo que aquele funcionário faz incomoda aquele patrão, porque é aquela entidade que está influenciando os pensamentos e os sentimentos daquela pessoa, até acontecer, né, a exclusão do cargo daquela pessoa, quando a finalidade é para isso, né? É tanto que há casos que depois, aquela pessoa, que ela saiu poucos dias depois, ela fica procurando se entender
que ela estava gostando do trabalho, do emprego, da onde ela estava, e porque de repente ela fica sem entender por que ela virou a cabeça de uma hora para outra e perdeu aquele trabalho. Aquele patrão também que estava influenciado pelas ações espirituais do mal, depois começa a sentir falta daquele funcionário, entende? E começa a se perguntar e questionar com ele mesmo que ele não deveria ter demitido aquele funcionário. Todo mundo sabe disso, todo mundo sabe que existe, que existe. Não está em a pessoa crer que a macumba existe ou que não existe, ou o tamanho do pensamento da pessoa e se a pessoa crê, entendeu? O resultado está, se vai pegar na pessoa ou não, o grau de proteção que a pessoa ela tem. E quem está defendendo ela? Se é o todo, se é o maior, se é o todo poderoso, se é a luz, se é as trevas, se é o demônio maior, o demônio menor, né? Então é isso que tem acontecido, né? Trabalhos de morte. É feito trabalho de morte, todo mundo sabe. Tem pessoas que dizem que não acreditam. Trabalho para tirar a vida da pessoa, né? Uma pessoa, ela tá vizinho, um amigo, no trabalho, como já falei, o trabalho ele quer de morte. Eu quero fazer um trabalho de morte para fulano. Então ali ele faz o mesmo, procura, como falei anteriormente, né? Aquela entidade maligna, o guia espiritual, recebe aquela entidade, novamente, como falei. E aí o desejo dela, ela diz que quer fazer um trabalho de morte para a pessoa. Entende? E aí o trabalho de morte é feito, é pedido a elas as obrigações, a fotografia, os pontos de contato daquela pessoa para poder a entidade localizar. E aí o que a entidade faz com aquela pessoa? Se aquela pessoa ela vai atravessando uma rua, vamos dizer o trabalho de morte, atravessando uma rua, aquela entidade possuiu aquela pessoa que não tem uma defesa espiritual, divina, do Todo-Poderoso, e não tem essa proteção, então aquela entidade entra na mente, no sentimento daquela pessoa e deixa aquela pessoa fora de si, inconsciente. Aquela pessoa acaba atravessando uma via, né, onde os carros estão passando, sem perceber, e faz com que também o motorista não perceba aquela travessia daquela pessoa por estar em cima demais, ou porque não viu, não percebe mesmo que isso é causado pelas entidades espirituais do mal, causando na vida daquela pessoa o quê? Um atropelamento, até a pessoa vir a óbito. E aí vai ter condenação, prova para isso? Um atropelamento. Casos de pessoas que nós também conhecemos, né? Que também a pessoa que é vítima de feitiçaria, de macumbaria, de trabalho, de ritual de morte que é feito para a vida da pessoa. Muitas das vezes aquela pessoa entra tanta entidade no corpo daquela pessoa que ela influencia os funcionamentos dos órgãos, do organismo daquela pessoa, entende? Aí causando inchaço, causando doença. Aí a pessoa ela vai ao médico e os médicos não descobrem nada, vira a pessoa ao avesso e não descobre nada. E de repente a pessoa vem a óbito sem a medicina descobrir o diagnóstico daquela pessoa. E muitas das vezes a pessoa morre, tem o problema e a medicina não consegue conter a doença, controlar, né, a cura para aquele problema, porque o que está por trás é espiritual, né? Então eu também comentei no vídeo anterior também pessoas que fazem trabalho para
ter a pessoa desejada, entende? Para a pessoa ter uma pessoa que ela, às vezes ela ama uma pessoa, gosta, quer ter aquela pessoa, ela é casada, ou é solteira, ou aquela pessoa não corresponde, e aí a pessoa apela para as entidades espirituais da maldade, e aí aquelas entidades viram a cabeça da pessoa, o pensamento e o sentimento da pessoa, e faz com que aquela pessoa comece a ter um sentimento por aquela pessoa, um falso sentimento, que são influência espiritual do mal. Aí a gente vê pessoas dizendo, que eu não acredito, que eu não existo. Eu quero dizer para vocês que existe sim. Nós todos sabemos que com quem o satanismo trabalha, para quem o satanismo trabalha, para quem isso não é segredo, quem ele serve, quais são as finalidades. Pesquisa, estuda sobre a doutrina, né, do satanismo, né, da Umbanda, como já falei anteriormente, Quimbanda, Candomblé, Macumbaria. Estuda qual é a finalidade com que eles trabalham, entendeu? Então tem pessoas que trabalham, né, com o mal, tem pessoas que trabalham com o bem e não querem nem que a pessoa comente, que é para respeitar e tal. Não estou aqui desrespeitando, não discriminando a pessoa, né? Porque a nossa luta é contra as forças espirituais do mal, e a luz ela sempre vence as trevas, o bem ele sempre vence o mal. Agora a pessoa tem que estar na luz, tem que estar do lado do bem para poder ela vencer o mal. É uma guerra constante no mundo espiritual. E depois, em um outro vídeo meu, eu vou estar falando sobre o plano espiritual, vou estar falando sobre demônios, né? Sobre demônios, sobre anjos e sobre espírito de pessoas no plano espiritual, demônios, anjo e espírito de pessoas no plano espiritual, que é o que está acontecendo aí com muitas pessoas, né, que está entrando no plano espiritual, em uma outra dimensão, no mundo espiritual, ou ficando aqui nesse físico mesmo, e aí não está conseguindo distinguir entre anjos, demônios e espírito de pessoas projetadas ou pessoas desencarnadas, pessoas que já morreram. Então, em um outro vídeo, eu vou estar relatando para vocês. Então, tem pessoas que saem e aí se bate com pessoas, né, que estão se projetaram do corpo, pessoas que estão em coma, né, pessoas que estão por aí e se bate com espíritos, com demônios, né, com anjos, e aí ele não consegue distinguir e separar cada um desses. Aí diz que é tudo espírito de pessoa desencarnada, que é o espírito, que é espírito só, ou de pessoas projetadas passeando por aí. E eu vou estar fazendo né, contando a minha experiência para vocês, né, e relatando, né, esses fatos aí e mostrando que há uma diferença, que essas pessoas, isso é verdade, são verdade dessas pessoas que sim, que se projetam e que saiam do corpo, é verdade sim. Eu já tive algumas experiências como essa. Tem pessoas que não acreditam, tem pessoas que dizem que é mentira. Eu acredito. O problema não está em isso não ser verdade, mas está em saber separar, distinguir anjos, de demônio, de espíritos de pessoas que estão se projetando, né? E de pessoas que já morreram, entendeu? E aí tem pessoas que dizem que é tudo pessoas
que já estão desencarnados e outros que estão se fazendo uma projeção astral, entendeu? E eu vou estar relatando, né, muitos fatos aí interessantes, que são verdadeiros, muitas pessoas aí que estão dando aula, que dando ensinamento, tendo experiência, né, com projeção fora do corpo, que eu admiro muito, né, e eu aqui apenas estou colocando, aqui não discordando assim no sentido de uma forma, de uma crítica desconstrutiva, não, né, eu até assisto, né, sigo alguns deles aí, entendeu? Agora, o problema está na interpretação, mas tudo que eles relatam aí, que acontecem, são verdadeiras. E eu tive experiências também como essa, e vou estar falando dessas experiências, né? Experiências com demônios, né? Com espíritos, se é de pessoas, se é de gente de alguém que já morreu, ou de quem está vivo. Então eu vou estar fazendo esse comentário, tá bom? Um abraço, deixa o seu comentário, né? Se você acredita, se você não acredita, se você concorda, se você não concorda, entende? Não esqueça de deixar aí o seu like, fique com Deus, Deus abençoe e até o próximo vídeo.